Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar então aí com a revisão básica aí das características, tá? Apenas das características gerais do reino Plantae. A gente viu então todas essas classificações, tá? Bem debulhada, né? No decorrer do ano de 2020. Então para iniciar esse ano 2021 a gente vai relembrar isso aí, tá? Então vamos lá. Quando nós trabalhamos aí o reino Plantae, ou também chamado reino vegetal, né? A gente vai trabalhar então com essas características aqui, ó. Os seres então são eucariontes, né? Possui o núcleo individualizado, ou seja, uma membrana que envolve o núcleo, né? O material genético. São pluricelulares, formados por mais de uma célula. Autotróficos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. São seres fotossintetizantes, ou seja, eles produzem o seu alimento através do processo de fotossíntese, que é um processo em que eles transformam a energia luminosa em energia química, né? E assim eles conseguem produzir seu próprio alimento. Em alguns deles, a presença de seiva bruta e seiva elaborada, né? Que a gente vai ver agora quais são esses aí, tá? Também o chamado xilema e o floema. Eles possuem uma parede celular, aqui ó, com base da celulose aí, tá? Que auxilia a proteção da célula vegetal, né? Eles possuem o cloroplasto, né? É esse cloroplasto que é responsável pela absorção da energia solar. E nós temos os estômatos, que são órgãos, tá? Que fazem a regulação na planta, beleza? Nós vamos ver também aí que eles possuem o amido como reserva, tá? Lembrando que o glicogênio é animal, tá? São predominantemente terrestres e eles possuem os tamanhos mais variados, né? Que a gente vai ver que são alguns de alguns milímetros, alguns de vários metros aí, né? Nós temos aqui então a clorofila, né? Que é responsável então por encontrar dentro dos plastos, também chamados de cloroplastos. Esses cloroplastos então são as organelas responsáveis então pela captura dessa luz aí, tá? E você só vai encontrar essa organela presente nos vegetais, tá? Essa organela cloroplasto, logo mais aqui abaixo, ó, dando um zoom nela, vocês vão ver que ela possui duas membranas, uma interna e outra externa, né? Ela possui então as tilacoides, que são essas pilhas aqui, ó, tá? Me desculpe, só uma dessas estruturas aqui é a tilacoide. O conjunto de tilacoide forma um grana, ou também chamado de granum, que é essa pilha aí. E ela tem uma função de pilha mesmo, pessoal, como se fosse essa pilha que vocês encontram de bateria para colocar aí no controle remoto, tá? A parte líquida, internamente, você tem o estroma, né? E você vai ver então que na tilacoide, ou também chamado grana, é utilizado na fotossíntese diurna durante o dia. E o estroma produz uma outra fotossíntese que é utilizada também durante a noite, tá? Aqui nós temos um zoom então do cloroplasto para vocês terem uma ideia da grande quantidade desses cloroplastos presente dentro de uma célula vegetal. Por que essa grande quantidade? Porque as células vegetais elas têm que conseguir capturar a maior quantidade possível de luz para produzir o seu alimento, tá bem? Nós temos aqui agora um processo de representação simplificada do processo de nutrição dos vegetais. Nesse caso aqui, vocês podem ver que inicialmente aqui, vamos pegar pelas raízes, né? Aqui, ó, pelas raízes vai ser sugado principalmente, tá? Água e sais minerais, beleza? Que sobe em direção lá, passando pelo caule, né? Sobe em direção às folhas, aonde ocorre o processo de fotossíntese. Então essa água, esses sais minerais que sobe pelo xilema, ele sofre um processo de fotossíntese e ele desce como forma elaborada, que é chamado de floema, que vai auxiliar no desenvolvimento da planta aí, tá? Pelas folhas são capturado também gás carbônico e liberado gás oxigênio. Pelas folhas também, que se encontram grandes quantidades de cloroplasto, que é absorvido também a luz solar, essencial para a produção da fotossíntese. Beleza? Então, basicamente, isso aqui é um resumo, tá? De como ocorre, então, esse processo aí da simplificação. Beleza? Então, aqui, ó. Quais são os representantes, então, do reino Plantae?
tá? Nós temos aqui então as chamadas criptogamas, que são chamadas as sem sementes, que são as briófitas, que são avasculares, que não têm vasos condutores, e as pteridófitas, tá? Que são vasculares. Como exemplo das briófitas, a gente tem os musgos e as hepáticas. Das pteridófitas, a gente tem as samambaias e as avencas. Elas são chamadas de vegetais inferiores porque dependem de água ou de uma grande quantidade, um ambiente muito úmido para ela conseguir sobreviver. Beleza? Já as fanerógamas, que são vegetais com semente, a gente tem as gimnospermas, que são sem frutos, porém com semente, né? E as angiospermas, que possuem frutos. Então, as gimnospermas, o mais comum que a gente conhece, né, é o pinheiro do Paraná, e as angiospermas é qualquer planta que produz fruto aí, né? Aí tem os exemplos de manga, cajueira, laranjeira e assim sucessivamente. São chamados de vegetais superiores, pois esses não dependem da água para fazer então o seu processo de reprodução, ou seja, independem da água para esse processo, né? Aí nós temos aqui o exemplo desses seres aí, ó, no processo evolutivo. A gente tem aqui então, ó, briófitas muito pequenas, dependem da água. Elas vivem inclusive em lugares bem úmidos, né? Longe da água elas não conseguem sobreviver. Um passinho um pouco fora da água, mas dependendo da umidade, a gente tem as pteridófitas aí, ó, que são as samambaias, tá? Nós temos aqui as gimnospermas, que são as que possuem sementes, tá? Essas não dependem de lugares úmidos para sobreviver, apenas da água, né, como qualquer outro ser vivo, e as que possuem frutos, que são as angiospermas aqui. Beleza? Então nós somos o reino plantar é dividido então nesses 4 grupos aí. Na sequência evolutiva, né, vocês vão ver bem aí que no processo evolutivo, segundo o cientista, os primeiros seres a existirem com clorofila, né, foi as algas verdes, que de alguma forma no processo evolutivo conseguiram se adaptar ao meio terrestre, tá? Gerando então, ó, as briófitas. Então, explico por que as briófitas elas vivem em um ambiente próximo da água, bem úmido. Depois vieram as pteridófitas, tá? Que ela fica um passinho ali entre a água e a parte terrestre mais seca, né? E em seguida vieram as gimnospermas, e no processo evolutivo, né, essas gimnospermas só tinham sementes, vieram as angiospermas com os frutos aí, beleza? No processo de evolução, tá, esses vegetais eles evoluíram a partir de um grupo de algas pluricelulares, tá? Essas algas a gente vai ver que elas não possuem estruturas básicas morfológicas dos vegetais, que é raiz, caule e muito menos folha, tá? Também não possuem os vasos condutores, porque no caso são aquáticas aí, tá? E elas vão absorver a substância por qualquer parte do corpo, tá? E no caso seria permeável aí, tá? Nesse processo de evolução, então, ocasionou o aparecimento dos vasos condutores das plantas terrestres, que é o xilema, que leva substâncias de baixo no solo para cima, né? Que é chamada também seiva bruta, ou também chamado de vasos lenhosos, né? Após o processo de fotossíntese, essa seiva bruta ela vai virar uma chamada seiva elaborada, também chamada de vasos liberianos, que é uma seiva que vai auxiliar no desenvolvimento da planta, onde vai levar a glicose. Beleza? Nós temos aí, no decorrer da evolução dessas estruturas, nós vamos ver que existem alguns órgãos para a fixação da absorção da água, né, e sais minerais, né? Nós temos também o aparecimento de uma epiderme como revestimento para impedir a desidratação. É essa epiderme que evita que as células percam água sucessivamente. Então é por isso que uma planta consegue ficar um grande período de escassez de chuva, né, o chamado estresse hídrico, né? Nós temos também as células especiais, que são os estômatos, né, que permitem as trocas gasosas entre o vegetal e a atmosfera. É interessante assim, que quando a planta ela tem uma grande quantidade de água internamente, esse estômato se abre para fazer essas trocas aí, né? Quando ele tem pouca água, ele se fecha para manter então, além da temperatura ideal para a planta, para manter ela então hidratada. Esses estômatos aí, ó, são essas estruturas que vocês podem ver. Os estômatos funcionam o seguinte: quanto mais água
entra dentro de uma célula vegetal, ela fica inchadinha, então provoca a abertura do estômago, o que faz então a troca gasosa e a perca um pouco através do vapor de água. Quando ela tem um estresse hídrico, ou seja, falta de água, ela se fecha, tá? Para fazer o quê? Para ela então tentar absorver a maior quantidade de água e manter a água presente nas suas estruturas. A reprodução, né, também se modificou, né? As algas, por viverem no meio aquático, por exemplo, possuem estruturas que possuem flagelos para fazer o quê? Para que eles se locomovam, buscando então outros gametas para então fazer a fecundação. Os vegetais que vieram para o solo, né, para a parte terrestre, eles adquiriram outras formas de reprodução, como a gente vai ver aqui agora a partir de agora. As briófitas, né, que são as mais simples aí, as mais rudimentares, vamos colocar assim, tá? São esses aí, ó. São classificadas dentro. Nós temos os musgos, as hepáticas, né? E são minúsculas, vocês podem ver. Por que são minúsculas? Porque o transporte de substância entre uma célula e outra, tá? É feito célula a célula. Então uma célula se enche de uma substância e depois passa para outra. Então esse processo é bem demorado, tá? Então por isso que você encontra elas em tamanhos reduzidos comparada com as outras aí, tá? Eles não têm vasos condutores aí, tá? E aqui tem alguns exemplos, igual aqui eu até botei os líquens. Quando você vai aí na praia, vamos colocar a Praia do Peixe, que é bem conhecida aqui pra gente. Lá na praia, próximo àquelas pedras, você encontra muito esses líquens aí, ó, que são a mistura de algas e fungos ali. Então eles conseguem fazer um processo em que ambos vivem harmoniosamente, né? E conseguem então sobreviver em ambientes úmidos. Nós temos aí, ó, as hepáticas, né, que também precisam do ambiente úmido, ou seja, dependem da água para a sua sobrevivência aí. As principais características dessas briófitas, tá? Vocês vão ver que elas são minúsculas e vivem em ambientes úmidos, tá? Não produzem flores, semente e muito menos fruto, tá? As estruturas que elas apresentam são estruturas bem simples. Ao invés de possuírem raízes, tem rizóides. Ao invés de terem caule, a gente chama isso de caloide. E as folhas são chamadas de filóides, beleza? Já a epiderme, a camada que recobre todo o corpo vegetal, é bem fina, né? Auxilia na impermeabilização, né? São avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores. A água é absorvida pelas rizóides, que é transportada lentamente de célula a célula. Aqui que é a parte que evita então, que essa característica apresenta então de tamanhos reduzidos aí. Não apresenta tecidos de sustentação, né? A ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite a planta alcance tamanhos maiores. Dependem do meio da água para a fecundação, pois os gametas eles possuem flagelo para fazer essa locomoção, tá? Uma parte que a gente vai ver durante o decorrer do ano, já que se trata de uma revisão, é sobre esse processo da reprodução. Se a gente fosse falar sobre a reprodução, então esse vídeo aqui seria muito mais de hora, tá? Então a gente vai ver então que o gametófito ele é dioico, né? Então ele é 2N. As plantinhas possuem sexos separados, tá? A planta possui um gametófito masculino e outra planta possui o gametófito feminino, né? Então eles possuem sexos separados aí, beleza? Nós temos aqui então a estrutura então do musgo, como para vocês verem aí, ó. Então nós temos aí a rizóide, a cauloide, né? A filóide, e no processo de reprodução ela tem essa haste, que no final dessa haste tem a cápsula. A parte fixa desse corpo, desse musgo, é chamado de gametófito feminino. E lá em cima a gente tem o esporófito, onde vai liberar esses esporos no meio aí, né? Até achar então um gameta para fazer a germinação. Olha só o tamanhozinho dele comparado aí. Você encontra então aí, ó, esses musgos com o que? 2 centímetros, né? Então muito pequeno. O próximo agora são as pteridófitas. Já são um pouco mais avançados do que as briófitas aí. Tá? O mais comum que a gente tem aí é as samambaias, tá? A samambaia azul, o xaxim também é uma estrutura retirada então das pteridófitas. E vocês vão ver aí que essas pteridófitas, elas são
facilmente identificadas graças à presença desses soros aqui, ó, que vai auxiliar na liberação dos esporos aí para o meio terrestre, ou seja, na sua reprodução, tá? As principais características das pteridófitas, tá? A gente vai ver que foi um segundo grupo na escala evolutiva, né? Possuem raízes, caules, folhas e são vasculares, então quer dizer, possui xilema e floema. A presença desses vasos, então, permite então que elas tenham um tamanho um pouco mais avantajado do que as briófitas. Os vasos condutores de seiva são responsáveis então pela condução de substâncias então que vão sustentar os vegetais. Detalhe, também vivem em ambientes úmidos, né? Pois assim como as briófitas necessitam da ajuda da água para a fecundação, tá? Os gametas masculinos são flagelados, né? Nós temos aqui então uma pequena diferença para fazer essa representação aí, das briófitas e as pteridófitas aí. Enquanto as briófitas são avasculares, as pteridófitas são vasculares. As briófitas, pequeno porte, pteridófitas, médio porte, né? As briófitas possuem rizoide, cauloide e filóide, enquanto as pteridófitas possuem raízes, caules e folhas. As briófitas não possuem semente, nem muito menos flores, tá? As pteridófitas também não possuem semente e também não possuem flores. Vivem em ambiente úmido, pois depende da água do meio para a reprodução. Ambas possuem então essas características aí. Então é por isso que ligam ela a um meio evolutivo mais atrasado comparado com os outros aí, tá? Em terceiro plano, a gente tem agora as gimnospermas. Essas plantas aqui, esses vegetais são gigantescos aí. A gente vai ver como exemplo uma sequoia que passa facilmente aí dos seus 25, 30 metros aí, tá? Aí nós temos aqui o exemplo deles aqui, ó. Essa aqui que são as sequoias, tá? Vocês vão ver que as gimnospermas, elas são chamadas de semente nua, porque a semente ela não tem nenhum tipo de proteção, tá? E as sementes então ficam nessa pinha aí, ó, também chamada de estróbilo. Alguns também consideram como flor. Aí nós temos ela aqui, ó, no estado imaturo e quando ela está madura, então, quando ela vai ser dispersada para o ambiente, então, tá? E aqui embaixo, ó, nós temos aqui, ó, o estróbilo masculino. Olha aí como é para vocês verem a estrutura, a diferença aí, tá? Dentro dessa pinha aí, ó, vocês vão ver que possui uma semente. Dentro dessa semente aí tem o chamado pinhão, né? Algumas pessoas já comem, pegam, retiram esse material aí e ingerem ele, né? Outros vegetais presentes então nesse grupo, a gente tem assim as cicas, né, que é utilizado muito para ornamentação de jardins, né? Os cipestres em regiões mais frias aí, tá? E nós temos aí também, ó, o pinus, que é bem alto também, beleza? Continuando aí, nós temos aqui no Brasil aí, o mais comum deles, quando a gente fala de gimnosperma, automaticamente já vem na nossa cabeça o pinheiro do Paraná, né? Nós temos aí a representação mais aqui embaixo, ó, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, tá? Olha o tamanho dessa sequoia aí comparado com essas pessoas aí, ó. Então elas chegam a ser facilmente gigantescas aí, tá? Nós temos aqui então a representação do estróbilo feminino, logo mais aqui acima, ó, tá? Ou também da pinha, que com o decorrer do tempo ela vai se abrindo para liberar então as sementes aí, mas ela precisa que o vento vá lá e leve então, ó, estruturas do estróbilo, né, os gametas, para fazerem então a germinação. Lembrando que essa parte vai ser trabalhada durante o ano, já que se trata apenas de uma revisão, tá? As principais estruturas das gimnospermas são plantas vasculares, tá? Sendo delas o maior porte existente entre os vegetais. Eles possuem raízes, caules, folhas, estróbilos e sementes, tá? O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário, portanto não há formação de frutos, né? Os gametas são produzidos nos estróbilos, lembrando, o gameta masculino não é flagelado e é transportado dentro do grão de pólen, tá? Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores, a gente vai ver isso lá nas angiospermas agora, por isso são polinizados pelo vento, tá? Foram as principais plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois são independentes da água, né? Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reserva nutritiva e uma proteção contra a desidratação. Então quer dizer que ele pode passar por uma escassez hídrica ou até achar o ambiente necessário para então a sua germinação, tá, hein?
Finalizando esse grupo, a gente vai ter então as angiospermas, tá? Eu até botei aqui no fundo para vocês essas frutas aí para representar. Então ela tem uma coloração e um sabor doce que vai auxiliar então a busca então dessas frutas para que ela possa então dispersar então suas sementes aí, tá? E detalhe, elas possuem flores coloridas, chamativas, com cheiros diferentes. Para quê? Para chamar a atenção dos insetos, para fazer então o transporte do pólen, para germinar uma outra flor, né? Já que nós sabemos que tem estruturas masculinas e femininas. As principais características das angiospermas são vasculares, né? Xilema e floema, possuem raízes, caule, folha, flores, sementes e frutos. Então o que é mais diferente lá das gimnospermas são as flores e os frutos, beleza? Também não necessitam da água para ocorrer a fecundação. Suas flores vão produzir um néctar, uma solução açucarada, né, que vai atrair os animais como abelhas e borboletas, tá? Para fazer o quê? Para fazer a polinização. Da união do gameta vai formar o embrião dentro de uma semente, tá? Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma no fruto. Então, quando a gente fala fruto, a gente está falando em relação ao ovário, né? Com a semente dentro. A semente nutre e protege o embrião, então a reserva ali dentro, tá? É o grupo mais recente e mais abundante da Terra. Por quê? Apresenta então as sementes, que é de fácil alimentação para os seres vivos, então eles se alimentam e saem dispersando por todo o ambiente. Esse sucesso então se deve a isso aí, tá? E aqui no final eu coloquei para vocês a relação principal que nós vamos encontrar aí, entre as gimnospermas e as angiospermas. Para esse vídeo não ficar tão extenso, tá? A gente finaliza por aqui. Mas esse material vai ser todo disponível para vocês aí. E detalhe, né? Isso aqui só é um resumo do que eu já falei para vocês, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado.